Olá pessoal, tudo jóia? Eu sempre uso esse lugar aqui para a gente pegar um acontecimento e extrair dele uma discussão, uma conversa. Foi o que aconteceu agora, né? Eu estava dando uma palestra sobre autismo, práticas baseadas em evidências para autismo, e aí uma pessoa falou assim, falou, olha, eu sou contra isso aí, que a gente não tem que impor o que tem evidência, porque tem outras coisas que não tem evidência que também funcionam. Talvez não sejam tão avassaladoras, mas funcionam. E ela citou como exemplo a psicanálise, o tratamento psicanalítico para autismo. Bom, na minha resposta, eu não quis discutir o mérito da psicanálise, achava que não era o caso ali naquele contexto. Então eu só disse o seguinte, tudo bem, o primeiro problema para a gente não impor é dizer assim, se a gente não vai impor, a pergunta é, nós vamos dar tudo? O poder público, era uma discussão do poder público, né? Por exemplo, se a mãe quiser dar alvejante, colocar alvejante industrial no ânus da criança, a gente vai dar alvejante para ela? O MMS já tinha explicado? Não, né? Então, qual é a regra? É o que tem risco a gente não dá? Fazendo uma digressão aqui com vocês. Acho que o conceito de risco tinha que ser ampliado. Porque não é só risco aos tecidos, como o caso do MMS. Se você submete uma criança a uma intervenção que não tem nenhum efeito, de 2 até 6 anos, e aí ela perde toda a plasticidade cerebral dela crítica, né? Fase crítica da plasticidade. Então, isso não é um risco? De torná-la muito mais dependente para a vida inteira? Então, tudo bem, mas isso é só uma digressão. Então, eu também considero um risco. Mas pensando só em risco aos tecidos. Falei, então, afasto o que tem risco e vou pensar só no que não tem risco. Se a mãe dissesse, não, eu quero cristais mágicos, porque é isso que eu ouvi falar que é bom. Então, a gente vai dar cristais mágicos para ela? Sim ou não? Se não, por que não? Porque não tem evidência? Porque não faz sentido? Não faz sentido para quem? Ela diz que faz sentido. Tem gente que diz que faz, E aí? Então a gente precisa discutir qual é o critério, né? Se não tem evidência, qual é o critério? Mas tudo bem, mas independentemente disso, disse eu, o problema é que hoje todo o atendimento ele é basicamente estruturado em torno da rede CAPS, que ela é organizada em torno do conceito psicanalítico. Então, na verdade, hoje tem uma imposição. É só isso que tem. E a imposição é algo que não tem nenhuma evidência de que funcione. Então, se é para impor um tratamento pelo governo, tem que ser o que funciona, e não o que não funciona, né? Nesse caso, um que comprovadamente não funciona. Mas aí eu falei isso, não, então se você quiser dar os dois, tudo bem, dá os dois. Se tiver dinheiro para dar os dois, ok. Nós estamos com dificuldade grave, né, na saúde, mas tá jogando dinheiro fora, ok. Bom, essa foi uma fala. E aí depois, uma pessoa perguntou para mim do modelo da França, aí não teve jeito, aí eu tive que explicar, né? Falei, a França tem padrões africanos de autismo, é pior do que a Índia, né? É um lugar horrível, do mundo civilizado é de longe o pior lugar. As crianças estão sendo exportadas para a Bélgica com autismo lá, porque tudo é baseado em psicanálise, né? Porque tantas crianças não conseguem falar, não conseguem ir para a faculdade, não conseguem nada, o nível de desenvolvimento é baixíssimo. Você pega outros países centrais, crianças tudo entrando, pessoas com autismo entrando na faculdade, isso não tem na França, porque não tem tratamento que funcione, né? E aí ela falou assim, evidências não são fatos, colega. E eu achei muito interessante essa frase e trouxe pra gente refletir. É o título do vídeo, inclusive. Evidências não são fato, colega. Então, por que eu trouxe ela para refletir? Porque todo mundo que defende ciência é xingado de positivista. Ah, você é um positivista. Ah, esse modelo positivista de ciência, sabe? O que a gente chama de ciência não é positivista. Pelo contrário, é uma reação ao positivismo. Mas esta frase é positivista. E eu vou explicar por quê. Então eu vou explicar o que é positivismo, tá bom? Positivismo é uma doutrina, um pensamento, né, filosófico que surgiu na França. E ele preconiza a seguinte questão. O conhecimento... Eita, minha câmera bagunçou aqui, mas tudo bem, vamos continuar que eu não quero gravar de novo, não dá muito trabalho. O conhecimento, ele está na natureza. Então, uma rocha contém em si o conhecimento sobre ela, o conhecimento geológico, digamos assim. Está lá, o conhecimento está lá. Eu, cientista, o que é que sou? Eu sou alguém que reconhece esse conhecimento, que descreve esse conhecimento, que traz esse conhecimento para o papel. Por isso, eu não posso interferir nesse conhecimento. Esse conhecimento é neutro. Eu, cientista, tenho que ser neutro, imparcial. Eu só reconheço e descrevo, né? Então, a ciência não passa de uma descrição das regras da natureza. Certo? Bom,
o Karl Popper, que é quem elaborou a ideia de ciência que nós temos hoje, disse, não, ciência é teoria. Ciência é uma construção humana. Ciência é uma afirmação humana que passa por testes humanos. E, portanto, a verdade não é absoluta. O que o Karl Popper propôs? Eu tenho uma afirmação sobre a realidade. Ciências são afirmações. E aí eu procuro desprovar essa afirmação, falsear essa afirmação. Por exemplo, se eu digo assim, os cisnes são brancos, eu não procuro por cisnes brancos, eu procuro cisne preto. Que o dia que achar um, eu falseei essa afirmação. Certo? Então eu vou procurar tudo aquilo que falseia, que nega a minha teoria. Né? Que nega a minha hipótese, aliás. Se ela resistir a todos esses testes, então ela é uma teoria, ela vira um conhecimento científico. Então a verdade nunca é absoluta, ela é sempre efêmera e aproximativa, ela é provisória e aproximativa. Por exemplo, o Newton, ele elaborou lá a sua noção de mundo, né, de universo. E respondia às questões que tinham naquele momento, que havia naquele momento. Só que depois começou a ter dados que não eram explicados pela teoria newtoniana. Aí veio a teoria relativística e explicou. O Einstein veio, propôs em 1915. E aí falou, vamos testar. Testaram em 1919 no Brasil, aqui. E aqui que provaram, lá em Sobral, no Ceará, que a teoria do Einstein era verdadeira. Era uma teoria, que a hipótese era uma teoria, porque a luz é atraída pela gravidade. Portanto, aquelas afirmações dele eram corretas, né? E aí a gente foi testando, submetendo a teste, até que, com a interpretação de Copenhague, se verifica que aquelas equações da teoria relativística não se aplicam ao mundo subatômico, abaixo do tamanho do átomo. E aí surge a física quântica, que não respeita as regras relativísticas. E agora, o que todo mundo quer? Ele quer um outro conjunto de formas que se aplique tanto ao mundo grande, digamos assim, da física tradicional, e ao mundo subatômico, ao mundo das partículas, o mundo quântico. Depois vai ter. Então, quando a gente elaborar essa teoria, Einstein vai ficar para trás. Hoje, o que o Einstein propõe é verdade. Ela é uma aproximação. Só que essa aproximação não é perfeita. Tem coisa que ele não explica, por exemplo. Então, porque ela não é perfeita, vai ter uma outra que vai superá-la e que vai ser mais aproximativa, mais próxima da verdade do que ela. Só que também vai ser efêmera, porque a gente começa a produzir novos objetos, novos dados, e ela não vai ser satisfatória. E esse é o movimento eterno da ciência. Então a ciência não é verdade absoluta, a ciência é verdade efêmera. A ciência não está na natureza, porque se ela tivesse, a natureza não muda. Como é que o conhecimento está mudando toda hora? Então, a ciência é uma elaboração humana para explicar a natureza. Quando a moça diz, evidências não são fatos, colega, ela está dizendo, o que importa não é esse conhecimento que a gente elabora, o que importa é o conhecimento que está na própria natureza. É esse que é o bom, é esse que eu, como alguém que trabalha, estou pegando, que estou acessando, é esse que alguém está acessando. Esse que é o bom, é esse que a gente precisa descobrir. Quer dizer, se a gente testou inúmeras vezes, se nunca funcionou, isso é só um conhecimento, é só uma ideologia. Conhecimento é só esse conhecimento que vocês produzem, ciência é só ideologia. O importante é o conhecimento do próprio fato. É esse que nós temos que ter acesso, mas esse não existe. Porque o fato não é conhecimento, o fato é só o fato. Conhecimento é sempre uma elaboração humana, né? Essas coisas não se confundem. Portanto, tudo que nós temos são as elaborações humanas, é o conhecimento humano. Os seres humanos não tiram o conhecimento da natureza, eles elaboram o conhecimento observando a natureza. Eu sei que essa discussão foi muito longe, viajou muito, mas eu considero interessante. Você já foi também xingado de positivista? Ou de que outra coisa você que é interessado em ciência foi xingado? Coloca aí pra nós, tá bom? E dá um joinha aqui, se inscreve no canal. Esse é o canal meu, pessoal, que eu faço as minhas reflexões pessoais. E aí eu tô tentando gravar um pouco mais aqui, tá bom? Reforce meu comportamento aí. Tchau.